Olá, queridos alunos do primeiro ano! Aqui é a professora Yasmin e eu vim fazer a correção daquela avaliação virtual que nós fizemos semana passada. Lembram? Pois é. Então, a gente vai discutir cada questão, passar o gabarito para vocês. E eu quero que vocês peguem papel e caneta e anotem todas as dúvidas, porque na sexta-feira, que é o dia da nossa aula virtual, nós vamos fazer um plantão tira dúvida, certo? Para encerrar o primeiro bimestre, para não deixar nenhuma ponta solta. E esse vídeo eu vou tentar ser o mais breve possível, porque vocês me conhecem, né? Vamos para a primeira questão. Então, a primeira questão falava sobre a Mesopotâmia. Vocês perceberam que não estava na ordem necessariamente da apostila, né? Ok. Então, vamos lá. A civilização surge devido a uma série de condições favoráveis, como as condições climáticas da região e o desenvolvimento cognitivo humano. Cognitivo, gente, é a capacidade de aprender, né? Então, aqui nós temos tanto uma evolução humana física e cognitiva, né, intelectual, como também tivemos uma série de transformações na natureza. Nós tivemos a glaciação e agora, né, a glaciação acaba. Então, o clima vai ficar mais quente, né, proporcionando aí que algumas regiões férteis surjam. Então, na Mesopotâmia, que tem um errinho, né, mas relevem, a primeira civilização se desenvolveu em uma condição natural muito peculiar. Que situação peculiar natural é essa? Precisa pensar muito, né, gente? A palavra Mesopotâmia já está mostrando. Mesopotâmia, rio. Essa condição peculiar era o fato de que ali era o único território daquela região, né, que havia a irrigação de 2 rios. Então, era o território mais fértil daquele território ali, né, onde eles estavam procurando sobrevivência, né? Ainda estavam migrando, não haviam ocupado todos os continentes, eles estavam buscando condições de sobrevivência. Então, nós temos a letra E, a ocupação das áreas vizinhas da Mesopotâmia, tinham características nômades, né? Os povos mesopotâmicos praticavam agricultura irrigada, enfim. Então, não só dentro da Mesopotâmia, né, naquele meio, mas as regiões em volta também eram férteis, né? A gente tem até o Egito, que é próximo, também muito fértil, né? Aqueles povos que eram nômades, então, acabaram se fixando ali e praticando a agricultura, certo? Ok. Segunda questão. A história é filha do seu tempo. Aqui ele vai dar um conceito. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando, né, sobre esse conceito, a pedido aí de alguns alunos. Então, nesse conceito que nós vamos aqui ver nessa questão, né, a gente tem a percepção humana. Então, vamos lá. O pertencer de cada indivíduo em seu tempo interfere na forma que ele interpreta os fatos históricos e os reproduz. Ou seja, o tempo em que você vive, a época, o período, né, a sociedade, o país em que você vive, interfere sim na forma como você interpreta os fatos. Uma pessoa do século XXI não interpreta os fatos da mesma forma que uma pessoa do século XIV interpretava, certo? Então, a percepção humana se organiza historicamente. Ela vai mudando, né, conforme a história vai mudando, conforme as sociedades vão mudando, conforme as culturas vão se transformando, tá? Então, de que conceito nós estamos falando? De historicidade, já que a historiografia é a escrita da história, já que o sujeito histórico é aquele sujeito que age, que pratica a ação, né? Somos todos nós que fazemos história, que agimos, que alteramos os rumos das nossas próprias vidas e da sociedade como um todo. O conceito de cidadania não é. Cidadania está ligado a ser cidadão, ter direitos e deveres dentro de uma sociedade, e temporalidade também não, que simboliza a passagem do tempo, né? As transformações dentro de um período. Então, é a historicidade, que é a interpretação, a percepção humana sobre as ações históricas, os fatos históricos. Terceira questão, a gente vai falar aqui da civilização fenícia, né, que é uma das civilizações que nós vimos
na primeira parte do nosso ano, nosso primeiro bimestre, no caso, né? Então, aqui está dizendo que os fenícios se dedicavam ao comércio marítimo. Por que que eles se dedicavam ao comércio marítimo e não a outra atividade? Aí vocês devem se lembrar das nossas aulas que falam sobre a localização geográfica. A localização deles induzia esse recurso. Por quê? Vamos para o mapa. Como você está vendo aqui, a Fenícia, né, ela estava onde hoje é o Líbano. Então, do lado direito, a gente teria uma cadeia de montanhas. Esse mapa não está mostrando, mas eu estou dizendo para vocês. Teria uma cadeia de montanhas, né, e do outro lado tem o deserto da Líbia. E do lado esquerdo, nós vamos ter o mar Mediterrâneo. Então, a faixa estreita de terras férteis não era o suficiente para fazer com que esses povos vivessem da agricultura. Então, eles se dedicaram ao quê? Ao comércio marítimo, o que deu muito certo. Aí vocês estão vendo a foto de uma galé, né, de um dos navios que eles faziam, que eles criaram, né, não só para transporte de produtos, mas também para guerras, né? Esse daí, no caso, é para transporte de produtos. Na quarta questão. Na história antiga, os sumérios, para quem não lembra, eram povos mesopotâmicos, né? Os primeiros povos mesopotâmicos que contribuíram imensamente com as civilizações por conta do seu legado. Eles criaram muitas coisas importantes. Então, quando a gente estuda os sumérios, a questão está dizendo que estudar os sumérios é estudar a base cultural das civilizações mesopotâmicas, já que os sumérios foram os primeiros, né, como eu falei para vocês. Eles inventaram a escrita, a roda, a matemática, a astronomia e inúmeras outras coisas, né, como o sistema de irrigação. Beleza. Quinta questão, já estamos na metade. Com o aprimoramento administrativo, esse povo viabilizou o sistema de impostos e instigou o intercâmbio comercial por meio da criação de moedas de ouro. Basicamente, eles que inventaram, né, a moeda única, que se transformou na primeira unidade monetária internacional confiável e aceita no mundo antigo. Continuava a existir o uso local nas tradicionais moedas de cobre, que os outros povos usavam, inclusive eles, né? Essa moeda, ela era cunhada, ela era produzida pelos sátrapas, eu até destaquei aí, já estou dando uma dica de que povo é esse, porém sem a importância da moeda imperial. Eles usavam essa moeda, né, de ouro, só que ao longo do tempo, ela começou a ser mais usada pelas pessoas da nobreza, né, pelos caras que eram mais importantes. Ela começou a ser item de coleção, né, porque ela era rara, então o ouro era a unidade mais valiosa, não era tão usada no comércio como as moedas de menor valor, de prata e cobre, certo? Então, a dica tá aí, né? Que povo é esse? Sátrapas, falou de sátrapa, falou de satrápia, falou em persas, né? Que, como a gente pode ver aqui no mapa, os povos persas, eles cresceram muito, né, territorialmente, invadiram inúmeros territórios. Esse território ele ficou tão extenso porque eles não só invadiam, eles também agregavam, eles incorporavam aqueles que eram dominados, né, como a gente já viu. Eles criaram, então, 20 sátrapas, que eram as unidades administrativas que vocês estão vendo aí. Sexta questão. Hebreus. Então, se os fenícios são conhecidos pelo comércio marítimo e os persas pela guerra, os hebreus são conhecidos pela religião, né? Foram os primeiros monoteístas, tanto que a história dele é facilmente encontrada nos livros do Antigo Testamento lá na Bíblia. Ok. Então, sobre os hebreus, é correto afirmar o quê? É correto afirmar que o elemento unificador dos hebreus foi a religião, o monoteísmo. Antes, gente, os hebreus eles não eram tão unidos, tão unificados. Eram várias comunidades, vários grupos distintos, né? E a partir do momento que o monoteísmo surge, esse vai ser o elemento em comum que todos eles vão ter. Então, eles vão se unir, né, em torno dessa fé. Então, é por isso que é o elemento unificador, tá certo? Sétima questão. O Egito é uma dádiva do Nilo. Essa frase antiga aí do Heródoto, que a gente discutiu na sala, debateu, que na verdade não é bem assim, não é que o Egito é uma dádiva do Nilo,
né? Não é que ele milagrosamente saiu e emergiu de dentro das águas. A capacidade humana está envolvida também, né? Enfim. Então, sobre o papel que o rio Nilo exercia sobre a vida deles, e ainda exerce, porque ele ainda é importante, né? E o que motivou essa frase aí, o que a gente tem? Nós temos que o rio Nilo permitia a atividade econômica, né, deles, que era a agricultura, com as suas cheias regulares, porque o rio Nilo ele tinha as cheias muito regulares, o que possibilitou a elaboração de um calendário muito preciso, né, para prever as cheias e as vazantes. E isso garantia a eles uma estabilidade econômica e, claro, também política, já que eles acreditavam, né, que o faraó era enviado dos deuses e que o próprio rio Nilo era um deus. Certo? Estava tudo interligado, política, economia, religião e o rio Nilo. Na oitava questão, nós vamos ter assim: a sobrevivência do ser humano sempre esteve condicionada à sua forma de se adaptar e se desenvolver as tecnologias para garantir a sobrevivência. Uma outra questão, né, sobre essa capacidade, a gente já fez uma questão dessa anteriormente. Sobre o surgimento da agricultura, né, que aconteceu lá na Revolução Agrícola, e o seu uso intensivo pelo homem, pode-se afirmar que... O que a gente pode afirmar sobre o surgimento da agricultura? Primeiro, que ela foi decisiva para a continuidade do ser humano na Terra, né? E também o crescimento populacional. Nós temos aí que foi em um período diferente em vários lugares do mundo. Então, a gente tem várias afirmativas aí, que eu não vou ler todas, senão a gente vai demorar demais esse vídeo. E a gente tem que aconteceu em tempos diferentes, tá? Então, no Egito e na Mesopotâmia foi quase ao mesmo tempo, né? Primeiro na Mesopotâmia, depois no Egito. Depois na Índia e, por último, na América, né? Pelo menos é isso aí que os arqueólogos encontraram. Porque faz sentido, né, gente? Se o homem surge na África e aí ele vai migrando para os outros continentes e ele chega por último na América, lógico, né, que a América vai ser a última a desenvolver. Nona, o modo de produção asiático foi marcado pela formação de comunidades primitivas, caracterizadas pela posse coletiva da terra e organizadas sobre relações de parentesco. Sim, gente, ele está falando do modo de produção asiático. Para quem não lembra do modo de produção asiático, né, ele é o segundo modo de produção. Primeiro temos o comunal, onde todo mundo dividia tudo. Esse modo de produção aqui, o asiático, ele vai ser baseado no fato de que o faraó, o rei, é o dono de todas as terras, portanto não existe propriedade privada, é uma posse coletiva da terra, todo mundo trabalha nessa terra, todo mundo tem o direito de usufruir dessa terra, afinal é disso que eles vivem, e em troca paga-se para o Estado, paga-se para o rei faraó, impostos e também prestação de serviço, tá? Que é a servidão coletiva. Vai trabalhar na agricultura ou vai trabalhar em outras atividades, como, por exemplo, construções, cuidar dos templos da limpeza, da organização da cidade, entre outras coisas, tá bom? Então, sobre essa estrutura, é correto afirmar que, letra C, o Estado controlava o uso de recursos econômicos essenciais, né? Então, ele interferia diretamente na economia, extraindo uma parcela de trabalho, que é a servidão coletiva, e a produção das comunidades, que era o tributo pago, né? A parcela da produção paga por usar as terras que eram do Estado. Era do Estado e era de todos também ao mesmo tempo, né? E por último, devemos aos egípcios uma herança rica, uma herança cultural super rica. Nossa, eles foram maravilhosos quanto à ciência, né, gente? Nós vimos que só a mumificação, a prática da mumificação garantiu o surgimento aí da medicina, né, de várias áreas da medicina, como, por exemplo, o legista, né, enfim. E até os cirurgiões dentistas surgiram nessa época aí, fora a química e tudo mais. Então, eles eram habilidosos cirurgiões, está dizendo aqui, e sabiam relacionar as doenças com as causas naturais. Criaram as operações aritméticas, inventaram o sistema decimal e o ábaco. Para quem não lembra, aí o ábaco, aquele negocinho cheio de bolinha, né? O pessoal da matemática fazia as continhas antigamente.
Sobre os egípcios, é correto afirmar, então, que deixaram, além dos hieróglifos, outros 2 sistemas de escrita, o hierático, empregado para fins práticos, e o demótico, uma forma simplificada e popular do hierático. Aqui nessa questão, ele está pedindo para você analisar as afirmações. Ele não necessariamente está dizendo que nós íamos ter a questão correta, no caso, falaria de alguma coisa relacionada à ciência ou à religião, tá? Então, essa daqui é sobre a escrita, é a correta, as outras estão erradas, né? Para quem não lembra como era o sistema de escrita, tá aqui. O hierático, o demótico e o hieroglífico. O hieroglifo era esse da esquerda, né? Era a escrita sagrada, era usado dentro das tumbas para falar dos deuses, para falar dos faraós, era usado na parede dos templos. E aí a gente tem a hierática, né? Que é essa da direita aqui, de cima, né? Que ela é um pouquinho desenhada também. E a gente vai ter a demótica, que é essa do meio. A demótica, ela era mais documental, como você está vendo. Ela parece mais com o alfabeto do que as outras duas. Então, ela era usada no dia a dia, né? No decorrer, assim, coisas mais cotidianas. Tá certo? Bem, queridos, era isso. Aguardo vocês na sexta-feira. E sigamos firmes. Fique bem, se cuide e até a próxima.